Serrano, tu trouxe vários aspectos, né, de ações que devem ser feitas para que a gente combata esse clima de ódio. Mas para ti, qual é o principal papel do Estado nesse processo? Tudo isso. O BNDES tem que financiar essa sociabilização. Tem que ter financiamento com juros reduzidos ou até a fundo perdido para cinemas, bibliotecas, museus, ambientes de convivência da juventude, que é na juventude o maior problema. Né? Então, ambientes de convivência na juventude, bares, baladas, ambientes culturais onde as pessoas possam se encontrar, namorar, se sociabilizar, se conhecer, formar amizades, etc. e tal, tudo em torno desse tema democracia e direitos humanos. Na medida em que você vai criando esse ambiente, o jovem vai aderindo a isso, vai sentindo prazer em ir nesses lugares, isso começa a mudar a nossa cultura, porque passam a haver regras de comportamento, não regras estatais, regras de convivência mesmo. Passa a ser feio você falar contra direitos humanos, passa a ser feio você andar armado, coisa de gente, né? Você não namora se fizer isso, né? Vamos dizer assim. É isso que é cultura. E é isso que muda o comportamento das pessoas. Né? Então, o Estado tem que interferir diretamente nisso. Financiamento, por exemplo, primeira coisa, uma linha de financiamento do BNDES, claro, para esse tipo de negócio. Tudo quanto é negócio que investir em democracia e em direitos humanos de forma direta e indireta, pode ser um hambúrguer. Tem que ser financiado com juros subsidiados pelo Estado. Né? Na educação, o ministro, além de propor policiamento das escolas, que eu já falei que é correto, tem que propor muito mais, tem que mudar o currículo escolar do primário à universidade. O sujeito faz medicina, mas tem que conhecer filosofia política, direitos humanos, tem que conhecer, o mínimo. Tem que ter essa matéria na Alemanha, na Holanda, é obrigatório ter cursos de engenharia, medicina e filosofia política. Né? Ou seja, isso tem que ser obrigatório para qualquer escola, do nível do primeiro grau, do fundamental, que chama, né? Hoje em dia, o nome muda, no meu tempo era primário, até a universidade, quer dizer, é necessário, até a graduação, é necessário ter isso. Né? Agora, não adianta educar, você tem que criar esse ambiente. Na mídia, o BNDES tem que financiar esse tipo de veículo aqui, DCM, não tem que vigar de pingo, tem que o BNDES financiar, né? Claramente, uma política pública de defesa da democracia, dos direitos humanos e da sociabilização, da paz social. Isso promove a paz social. Existem dois tipos de pensamento que vêm desde o início da modernidade. Podemos indicar aqui, por exemplo, Hobbes e, de outro lado, os huguenotes franceses e Locke. Né? Mas existem dois tipos de pensamento que vêm, que acabaram gerando as ditaduras do século XX de um lado e as democracias. Um tipo de pensamento que acha que a paz social é obtida pelo uso da violência, que o Estado não deve se submeter aos direitos, deve suspender os direitos das pessoas como forma de garantir a paz social, garantir a segurança. É o estado de segurança, depois chamado de estado de exceção, que foi traduzido no nazifascismo, nas ditaduras durante o século XX, que hoje se manifesta, a meu ver, com medidas de exceção no interior do sistema. Isso é algo incivilizado, negativo. É um modelo liberal de Estado. O liberalismo não criou a democracia, o Estado de Direito apenas. Ele criou mecanismos autoritários, estados autoritários, onde o importante é você fluir a mercadoria e não fluir a vida. Agora, por outro lado, existe a democracia, que não foi constituída pelo liberalismo nas revoluções burguesas. As democracias das revoluções burguesas era onde só era cidadão o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Trabalhadores, mulheres, negros eram considerados dependentes desse homem branco. A mulher se considerava que ela exercia seus direitos através do marido. Os negros eram considerados sub-humanos, no Brasil semoventes, nos Estados Unidos 3/4 humanos. Os trabalhadores eram dependentes do patrão, não votavam, né? Não participavam de eleição, etc. Tal. Como é que foi conquistada a democracia universal, essa democracia dos direitos? Pela luta, pelo sangue na calçada, e não pela tinta no papel das normas concedidas pela burguesia. Né? Então, essa democracia foi constituída pela luta dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, do povo LGBT. Né? E essa democracia é a única saída civilizada que nós temos para evitar esse tipo de violência.
Então nós temos que entender, e essa democracia acredita no quê? Que a paz social se obtém pelos direitos, pela paz, pelo diálogo, pelo conflito. Assume que existe conflito na sociedade, mas procura trazer esses conflitos para que eles se realizem, mas da forma mais pacífica possível, né? Ou seja, são os direitos o veículo da paz social. Por isso que é importante educar as nossas crianças em relação aos direitos humanos e à democracia desde menino, desde o primeiro momento. Ensinar a tratar o coleguinha com civilidade, com empatia, né? Relações mais amorosas, mais femininas, né? Então, eu acho que esse tipo de postura é essencial. E o Estado tem que ser o estimulador disso. Não há outra instituição numa sociedade democrática que possa estimular isso. Estimular como o quê? Financiando, né? Estabelecendo regras, por exemplo, na educação, estabelecendo a obrigatoriedade no currículo de matérias que tratem da democracia e dos direitos humanos. Como eu falei, do ensino fundamental à universidade, né? No BNDES, nos órgãos, nos bancos estatais, Caixa, Banco do Brasil, financiamento para esse tipo de negócio, não é? Que vai no ambiente das comunicações, no ambiente da cultura, no ambiente da convivência social, ou seja, negócios que sejam financiados, negócios que tenham a ver com democracia e direitos humanos, né? Claramente é algo que tem que ser financiado pelo Estado, porque é uma necessidade, é nessa hora que nós vemos isso. Se nós queremos nossas crianças vivas, se nós queremos nossas crianças não transformadas em monstros, em animais, nós precisamos desse tipo de política pública. Então, é muito mais do que o que falou o ministro da Educação. É muito mais do que violência estatal. É muito mais complexo. Esse é um assunto transversal. Todas as áreas do governo têm que estar comprometidas com isso. Do Ministério da Economia ao Ministério das Cidades, né, que tem que promover, por exemplo, iluminação nas periferias, né? Desde a iluminação física, as ruas têm que estar iluminadas, né, até a iluminação da alma. O Ministério da Educação tem que iluminar as almas das nossas crianças, né? Então, isso tudo é necessário. Não adianta achar que só a violência estatal vai resolver isso. É óbvio que a violência da polícia é necessária. Eu não estou negando isso. Mas achar que isso vai desmontar essa máquina de violência não vai.